Vez por todas você vai entender o que é o Google Ads, como ele funciona, quais são as campanhas que você tem dentro do Google Ads e você já vai conseguir sair desse vídeo e criar a sua primeira campanha dentro da plataforma. Mas para a gente entender o que é o Google Ads, a gente tem que dar um passo atrás, falar sobre o que é o tráfego pago. Então, o tráfego pago, ele nada mais é do que um marketing de interrupção. Então, você paga para aparecer. Antigamente, a gente tinha as TVs, né? Os rádios, então você estava vendo ali um filme, uma série, estava vendo um desenho, vinha lá o anúncio e te atrapalhava. A mesma coisa é o tráfego pago. Então você paga para aparecer. A pessoa vai estar rolando o feed do Instagram, vai estar rolando o feed do Facebook, vai estar fazendo a sua pesquisa no Google, vai estar vendo o vídeo do YouTube e vai vir um anúncio, interromper o que ela está fazendo. Então, a principal coisa que você tem que fazer, a partir do momento que você escolhe trabalhar com tráfego pago, é entregar uma coisa útil para o público ideal, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora. Né? E quais são os diferenciais do tráfego pago e por que, que ele vem crescendo muito nos últimos anos? Né? O primeiro é a velocidade. Então você cria uma campanha hoje e ainda hoje você já consegue iniciar aquela campanha, começar a colher resultados daquela campanha. Então você tem ali algum tempinho ali de alguns minutos para ou Meta aprovar a campanha, mas a partir do momento que aprova a campanha, ela já vai começar a ser entregue, então você tem uma velocidade muito rápido para testar, para aplicar, ver o que você errou, subir novas campanhas. O segundo é o controle, então você consegue definir exatamente para quem você vai distribuir aqueles anúncios, quando você vai distribuir, onde que essas pessoas estão, qual é o tipo de conteúdo que elas gostam e aí por diante. Então, diferente de uma TV, né, que você vai ter várias pessoas assistindo aquele mesmo programa, tem uma segmentação no tráfego pago muito melhor definida. E você também tem a mensuração. Então você sabe exatamente quantas pessoas viram seu anúncio, quantas clicaram no seu link, quantas tiveram uma conversão. E aí, seja uma conversão de carrinho, seja uma conversão de venda, seja só uma conversão de lead barra oportunidade. Então você consegue utilizar os dados a seu favor para ver quais campanhas estão dando certo, quais campanhas não estão dando certo, quando que você pode escalar uma campanha. Então esses são os principais diferenciais do tráfego pago. Tá, entendi quais são os diferenciais, mas por que eu vou escolher o Google Ads? Por que eu vou investir no Google? O Google passa por ele mais de 8,5 bilhões de buscas diárias. Então, mesmo com o ChatGPT, essas IAs, ainda é a maior fonte de intenção do mundo. Então, as pessoas querem saber de alguma coisa, elas pesquisam no Google. Ela quer um conteúdo mais denso, ela pesquisa no YouTube. Então, você estando dentro ali da plataforma do Google Ads, você vai ter um alcance enorme para sua empresa. E aí, só para vocês terem noção, apenas com a rede de display, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que, que é a rede de display, o Google Ads consegue entregar um alcance de 90% de todos os sites da internet. Então, além das buscas, né, dos patrocinados que você tem no Google Shopping, no YouTube, você ainda tem uma rede de parceiros gigantescas do Google, onde você consegue distribuir seus anúncios. E tem uma pesquisa que fala que a cada $1 que você investe no Google Ads, em média, você tem 2 de retorno sobre o seu investimento, né? Óbvio que dependendo do seu nicho, dependendo da sua campanha, você pode ter um retorno maior, você pode ter um retorno menor, mas são aqui alguns dos motivos do porquê faz sentido você utilizar o Google Ads, tá? E aí, beleza, entendi o que é, entendi quais são os motivos para começar no Google Ads, mas quais são os objetivos de campanhas que eu vou ter dentro do Google Ads? O primeiro deles é venda, então você que tem um e-commerce, você que tem uma loja online, você consegue impulsionar as vendas dentro do seu site. E aí pode ser um link, pode ser um aplicativo, ou pode ser uma visita para a sua loja física. Então você tem um objetivo de campanha de venda, você tem um objetivo de campanha de leads, então você pode gerar conversões, oportunidades, gerar contatos qualificados, pessoas que têm interesse no seu produto, que têm interesse no seu perfil, que querem conhecer a sua empresa e não é tão utilizado, mas algumas empresas utilizam, que é o alcance, né? Então, é para você aumentar o reconhecimento da sua marca, para você conseguir ter mais tráfego no seu site, se apresentando para novos públicos, né? Vamos pegar aqui na prática, vendas, né? Muito quem utiliza? Empresas de e-commerce, empresas de varejo, leads, empresas que estão no online, então softwares, empresas de tecnologia, empresas de serviço utilizam muito a campanha de leads e para alcance, normalmente você tem aquelas maiores empresas, né? Então elas têm um investimento muito forte para reputação. Então, para elas aparecerem, ou tem pessoas que também utilizam para esquentar a conta, né?
Então, eles investem no objetivo de alcance, que é um objetivo mais barato, para conseguir ter mais dados e entender, né, através desses dados, quais públicos têm mais resultados, quais palavras-chave e por aí vai. E aí, como eu já disse, né, o grande trunfo do Google Ads é no poder de segmentação que você tem. Então, quando a gente pensa na segmentação dentro do Google Ads, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na palavra-chave. Então, é através da palavra-chave que você vai conseguir direcionar quem que vai encontrar os seus anúncios, né? Então, por exemplo, se eu sou um e-commerce e eu vendo tênis, né? Eu vou patrocinar lá a palavra-chave tênis da Nike, tênis da Adidas, tênis XYZ, comprar tênis A. Então, a palavra-chave que eu vou estar colocando ali para o Google é a palavra-chave relacionada ao meu produto. Mas pode ser também para o seu serviço, pode ser para um tipo específico de entrega que você tem dentro da sua empresa. Então, a primeira camada de segmentação que a gente tem é através das palavras-chave. Então, quais são as palavras que o meu público busca? Quais são as palavras que eles usam para achar meu produto, para ele achar o meu serviço? Depois a gente vai para a camada demográfica. Então, você consegue definir idade, gênero, localização geográfica, qual é o dispositivo que a pessoa está utilizando. Então, você tem uma série de segmentações relacionadas às características da pessoa ou do dispositivo que ela está acessando. Depois disso, você vai ter, né, os interesses. Então, o que, que a pessoa que vai ver o meu anúncio ela tem de interesse? Então, ela tem interesse em software, ela tem interesse em imobiliárias, ela gosta da marca tal, ela gosta da marca A, da marca B, da marca C, ou você também pode trabalhar com a intenção de compra, né? Que aí já é muito voltado para o e-commerce ou para as lojas digitais, que é realmente o que aquela pessoa está buscando para realizar a compra. E aí tem um vínculo muito forte com a parte do Google Shopping, né? Que você já tem o produto e você já vai oferecer ali para o seu cliente. E por fim, a gente também tem a possibilidade do remarketing, que é super interessante. Então você consegue reengajar as pessoas que já visitaram o seu site. Então, às vezes, né, a gente tem os cookies dentro dos nossos celulares, dentro do computador. Então, você falou ali de um produto tal, o Google começa a te entregar aquele produto tal, mesmo que você, às vezes, nem esteja buscando aquele produto. Então, é exatamente isso. Você conseguir fazer com que as pessoas já tiveram contato com a sua empresa, com a sua loja, continue tendo esse contato, porque a probabilidade dele converter é muito maior. E aí, quais são os formatos que a gente tem dentro do Google Ads? Aqui a gente tem alguns formatos a mais, mas eu vou entrar nos principais. O primeiro deles é a rede pesquisa, que é o formato que mais tem entrega, que é o maior formato, é o formato inicial, o primeiro formato do Google Ads. Então, na hora que você busca alguma palavra-chave, né? Se você fizer esse teste agora no seu computador, você vai visualizar que vai ter lá os resultados patrocinados. E você vai ter a empresa A, a empresa B, a empresa C. Então, são pessoas que estão pagando para aparecer em determinado termo. Então, é a busca tradicional ali do Google. O segundo formato que a gente tem é a rede de display. Então, você consegue colocar tanto imagens quanto vídeos em parceiros do Google, né? E aí, quem são esses parceiros? São 90% dos sites que a gente tem hoje na internet. Então, você consegue pegar, talvez, blogs, talvez sites que sejam focados no seu segmento e mostrar o seu produto, o seu serviço dentro daquele site. Então, também é uma forma que você consegue trabalhar. A pessoa clicou ali no anúncio, é direcionada para o seu site, é direcionada para um formulário, mediante a conversão que você configurou, tá? Outros formatos que a gente tem é o YouTube Ads, você consegue ter ali o formato de vídeo. Então, quando você está vendo um vídeo e o vídeo te interrompe, né, e começa alguma pessoa a falar ou apresentar um produto, então é mais um tipo de formato que você tem dentro do Google Ads. Você também tem o formato do Google Shopping, e aí muito forte para e-commerce, quem trabalha com vários tipos de produto, né? Então você tem a abinha lá no Google de Shopping e você tem o patrocinado, né? As primeiras que aparecem são os que são patrocinados. Além disso, eu também vou falar daqui a pouco, você também tem a PMax, que é uma campanha de inteligência artificial, onde você coloca basicamente todos os artifícios. Então você coloca imagens, vídeos, textos, descrições, e o Google ele vai criar vários tipos de anúncios e vai ver o que vai mais performar para conseguir entregar o resultado. Também posso trazer um vídeo falando só de PMax, porque é algo bem específico, algo que requer um conhecimento, algo que requer também uma configuração maior. Mas esses quatro, além da PMax, são os principais formatos que a gente tem hoje no Google Ads, tá? E aí, beleza, Matheus? Ó, criei minha conta no Google Ads,
fiz a configuração da minha conta no Google Ads, né? Tanto ali a nível de compliance, né? As informações da sua empresa, o que você faz, quantas informações de pagamento, fiz ali o traqueamento com o meu site, vou criar a campanha. Como que faz para eu criar a campanha? Então, primeira coisa, você vai clicar em criar campanha e você vai cair nessa tela que o Google vai te perguntar: qual é o seu objetivo? Como eu já disse, você tem objetivo de venda, de leads, tráfego no seu site, promoções do aplicativo, então, para as pessoas baixarem o seu aplicativo, reconhecimento e consideração, que é muito utilizado para grandes empresas, visitas às lojas físicas, e você também pode criar uma campanha sem orientação, que de forma alguma não é recomendado que você faça isso, tá? Aqui na minha foto eu marquei de leads, porque eu, por exemplo, utilizo bastante no dia a dia a campanha de leads nas empresas que faço parte. Então é importante que você entenda qual objetivo faz mais sentido para o negócio que você tem. A partir disso, você vai selecionar qual é o tipo de campanha. Então já falei aqui também, você tem pesquisa, você tem PMax, você tem geração de demanda, você tem vídeo, você tem display e você tem shopping, de acordo com a campanha que você visualizar que mais faz sentido. Ah, Matheus, estou começando agora. O que você me recomenda? Pesquisa. Pesquisa é onde mais tem resultado, é onde tem um volume maior. Faz o teste na pesquisa e vê se você vai escalar. Você vai errar, você vai aprender, você vai entender. E a partir do momento que você conseguir começar a escalar suas campanhas, comece a buscar outros tipos de campanha. Começa ali a fazer o arroz com feijão bem feito. Depois que eu escolhi o objetivo e a campanha, eu vou colocar aqui os lances. E aí eu coloquei até de vermelho aqui para ficar muito claro que essas duas configurações, muitas pessoas passam batidos, mas são extremamente importantes. Então, a primeira configuração, você consegue definir um custo por ação desejado, que é o CPA. Então, quanto que eu quero pagar para adquirir o lead, né? Se eu estiver falando de uma campanha de leads. Quanto que eu vou pagar para a minha oportunidade? Então, se você tem um teto, um limite para pagar para aquele lead, você pode informar isso para o Google e vai fazer com que a sua campanha ela consiga ser muito mais eficiente. Outra coisa muito importante é que, caso você já utilize o Google Ads ou já tenha uma base de dados e consiga incluir isso no Google Ads, você consegue dar lances apenas para novos clientes. Então, vamos supor, eu coloquei ali o Excel dentro do Google Ads com toda a minha base de clientes e o Google Ads ele não vai mostrar o meu anúncio para pessoas que já são meus clientes. E com isso eu consigo entregar apenas para as pessoas que têm um potencial de compra. Isso é uma coisa bacana, principalmente para quem trabalha com mensalidade, né? Então, beleza. O cara que já paga a minha mensalidade, ele pode até aumentar a minha mensalidade, mas aí ele vai comprar, vai dar um upsell, um cross-sell direto comigo. Ele não vai ter que entrar no meu site e seguir a esteira comercial inicial. Então, não faz sentido eu utilizar aqui lances para novos clientes. Já outros negócios vai fazer sentido. Outra coisa importante, né? A partir do momento que você estiver fazendo ali a configuração, você consegue marcar para você também aparecer nas redes de parceiros do Google e na rede display. Por padrão, eu sempre coloco o recomendado, né? Para que o Google ele consiga ter uma entrega melhor, mas é opcional. Se você quiser, você pode desmarcar essas opções e também você vai fazer a configuração do local. Então, para onde que eu vou divulgar ali o meu anúncio? Então, aqui eu coloquei no exemplo Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Que é de onde eu estou gravando o vídeo. Então, olha, se você tem uma loja física, você obrigatoriamente tem que colocar o seu bairro, a sua região, a sua cidade, por aí vai. Agora, se você atende o Brasil todo, né, você pode colocar ali o Brasil. Mas às vezes você pode fazer uma campanha segmentada. Ah, eu estou buscando ali a região de São Paulo, eu estou buscando a região A, B, C. Então você consegue aqui também fazer a configuração. Lembrando que eu estou falando aqui de região, cidade, mas você consegue fazer uma pesquisa ainda mais avançada. Então, você consegue colocar o CEP aqui, por exemplo, e só entregar para aquele CEP específico. Depois disso, eu vou fazer a minha configuração de público-alvo. Então, eu vou pegar ali os interesses. Lembrando que, de acordo com as buscas que você faz dentro do seu Google, ele já vai trazer uma inteligência. Então, eu trabalho com software para imobiliários. O que o Google ele já me trouxe aqui? Imobiliária, software de produtividade comercial, software empresarial, imóveis para aluguel. Então você tem que entender ali quais são os interesses do seu público para você conseguir criar uma segmentação do seu público. Isso é importante para que você restrinja e consiga entregar apenas para quem faz sentido, porque se você não botar aqui nenhuma segmentação, o Google vai entregar para todo mundo. E aí vai entregar para muitas pessoas que não têm o perfil ideal, tá? Depois de fazer isso, o Google ele vai te dar uma opção de ativar o AI Max, que é basicamente uma inteligência artificial dentro do Google
que ela vai fazer otimizações automáticas dentro do seu anúncio para entregar mais conversão, para melhorar o seu CPA. Então ele mexe no seu texto, mexe nos snippets, né, nas adições, ele pode adicionar outros links do seu próprio site, ele mexe na URL final, enfim, ele faz uma série de alterações para entregar mais resultado. Nas nossas campanhas a gente também utiliza e dá um resultado muito bom, né? Até aqui na hora que eu estava criando essa campanha de teste, né, ele fala que gera ali em média 14 a 15% de conversão a mais. Então, pô, você está aumentando ali, se você vai ter 10 conversões, você vai começar a ter 11, 12 conversões. Então, pô, por que você não ativaria, né? Acho que vale muito o teste. Depois disso, você vai marcar a sua URL final. Lembrando que eu estou criando uma campanha de rede de pesquisa, né? Então, por isso que ele está pedindo a URL e quais são as palavras-chave. Então, coloquei aqui a URL teste curso, né? Uma URL aleatória. Consigo também colocar produtos ou serviços, se eu já tiver cadastrado, para anunciar. E a partir disso, ele traz sugestões de palavras-chave. E aí, dentro das palavras-chave, você consegue trabalhar com palavras-chave por correspondência. Então, você vai colocar ali uma palavra-chave A e ele vai trazer ali palavras-chave que são semelhantes àquela palavra-chave. Você consegue colocar com palavras-chave exatas, então tem que ser a palavra-chave específica, e você também consegue trabalhar com as palavras-chave negativas, né? Então, quero que essas palavras aqui, vou dar um exemplo, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre as recomendações, mas quero tirar a palavra de tênis grátis, ou sei lá, download de software grátis, porque a pessoa que está procurando um sistema grátis, um produto grátis, naturalmente não vai estar disposta a pagar. Então, você também consegue colocar as palavras-chave que você não quer aparecer. Depois disso, né, você vai confirmar a sua URL final. Você consegue colocar um caminho de exibição personalizado. E o que seria isso? Você basicamente, né, depois do seu URL, você consegue colocar barra promoção, barra desconto, barra lançamento. Mesmo que essa URL ela não exista no seu site, na hora que a pessoa passar o mouse em cima ali no Google, ela vai ver uma URL diferente, às vezes pode gerar um interesse para ela. Depois você vai incluir títulos. O mínimo de títulos são 3 títulos e você pode incluir até 15 títulos. Lembrando que o Google ele consegue já trazer o índice de qualidade do seu anúncio, então ele coloca lá se seus títulos eles estão bons, se não estão bons, para você fazer os ajustes. Depois você vai fazer as descrições, que aí você vai ter até 90 caracteres para trabalhar as suas descrições, e com base nos seus próprios títulos, ela já traz também algumas ideias para você colocar. Você pode adicionar imagens para aparecer ali, como você fez o vínculo da recomendação de rede display, vai confirmar o nome da sua empresa e também vai colocar o logotipo da sua empresa, se não tiver, que eu coloquei a logo da Universal, né? Que é a empresa que eu faço parte. Depois disso, e aí muito importante, utilize todos os recursos que o Google ele oferece e que façam sentido. Então, primeira coisa, site links. É algo que eu vejo que muitas pessoas erram. Mateus, o que é o site link? Além da minha URL principal, da minha URL final, eu posso querer entregar outras URLs que vão estar ali embaixo da minha URL principal. Vou dar um exemplo na Universal. Você tem a página ali principal do site e você vai ter a página de planos e preços, você vai ter a página de case sucesso, você vai ter a página de CRM para imobiliária, você vai ter a página de inteligência artificial para imobiliária. Então, eu consigo pegar os principais produtos, os principais serviços, preço, a história da minha empresa e colocar ali um site link, né? Então vai estar ali, ó, Universal Software, ABCD, não sei o quê, e depois o site link 1. Veja nossos planos, depois conheça o nosso CRM, depois veja a nossa história, conheça a história de clientes satisfeitos. Então é muito importante que você trabalhe com esse recurso. Você também consegue colocar frase de destaque, o pessoal normalmente não coloca, mas se quiser pode colocar. Se você trabalha com preço fixo, você também consegue adicionar o seu preço, pode colocar tanto um preço fixo quanto um range de até Y. Consegue colocar um CTA para a pessoa fazer uma ligação para o seu time, também não é utilizado, mas vão ter empresas que vão utilizar isso. Então, além do meu site, eu quero que crie ali um botão com o telefone que a pessoa vai clicar e já vai mandar, né, fazer uma ligação. Mensagens, mesma coisa, né? Você também tem essa opção. Consegue adicionar os snippets estruturados, que eu já expliquei ali um pouquinho para trás o que é basicamente depois do barra do seu site você consegue colocar palavras, né, para ficar mais chamativo, consegue adicionar um formulário de lead, então além da pessoa fazer a conversão direto para o seu site, você consegue colocar um formulário do próprio Google, mas é um formulário bem básico, eu mesmo não recomendo,
E se você também quiser vincular ali algum aplicativo, né, pessoal, baixa meu aplicativo, conheça meu aplicativo, você também consegue, tá? Fiz tudo isso, chegou o momento da verdade. Qual que é o orçamento diário médio que eu quero investir? Você vai colocar o seu orçamento diário, vai clicar em avançar e pronto, a sua campanha está criada, já vai começar a rodar, tá bom? Então esse é o passo a passo para você criar a sua campanha. E para a gente finalizar aqui o vídeo, né, eu acho que a gente tem algumas recomendações básicas. A primeira delas está relacionada ao índice de qualidade. Então, o próprio Google, a partir do momento que você gerar o seu anúncio começar a rodar, ele vai dar ali uma nota para o seu anúncio e vai trazer recomendações de melhoria. E aí é importante você trabalhar com inteligência, não só mexer o que o Google ele pede, porque o Google, por exemplo, ele vai chegar e falar, olha, aumenta seu orçamento de 100 para R$ 1.000. E pode ser que não faça sentido você aumentar o seu orçamento, mas vão ter outras recomendações que são necessárias e podem melhorar a qualidade do seu anúncio. Então, o mais importante, né, é que você sempre esteja melhorando a relevância das palavras-chave, o seu próprio anúncio, título, descrição, todos os elementos visuais que estão relacionados e também a sua página de destino. Não adianta nada você fazer o melhor anúncio do mundo, a pessoa chegou na sua página, seu site é horrível, sua landing page é horrível, você não vai ter conversão, tá? Eu também já falei das palavras-chave negativas, então muitas vezes você pode bloquear termos que são relevantes, que não fazem sentido para o seu negócio, e aí fazer com que o Google ele pare de gastar com, teoricamente, forma de busca que você não tem interesse, ou que a pessoa não vai ter interesse em comprar, em conhecer o seu produto. O mais importante para mim, análise de dados. O que vai fazer você diferenciar é você acabar com o seu ego e dar um valor maior para os dados. Então, o que é isso, Matheus? Em vez de eu subir uma campanha, essa campanha ficou muito boa, gostei muito dela, é indiferente se você gostou, se você acha que ela ficou boa, os dados vão mostrar se ela ficou boa ou não. Os dados vão mostrar se ela está tendo um retorno ou não. E a partir disso que você vai conseguir desativar algumas campanhas, ativar outras, melhorar, aumentar o orçamento, mudar as palavras-chave, mudar um título, mudar uma descrição. Então, o sucesso ele é definido a partir do momento que você entende os dados, aceita os dados e toma decisões baseadas nos dados, tá? E, já falei também um pouquinho sobre isso, mas é muito importante, né? Eu falei ali do site ruim, mas vamos partir para outras camadas que também são importantes. Primeiro, seu site tem que ser rápido. A pessoa entrou no seu site, demorou 5, 10, 15, 20 segundos para o site carregar, ela saiu e não vai fazer uma conversão. Seu site tem que ser amigável. Hoje, 70% das buscas feitas na internet são feitas através de aparelhos mobile. Então, se o seu site ele só funciona no computador, você está perdendo 70% do mercado que vai entrar no seu site e não vai converter. Então, a experiência pós o clique é crucial para a conversão. Repito novamente, não adianta fazer o melhor anúncio do mundo se o meu site estiver ruim. Espero que tenha ajudado vocês a entender o que é o Google Ads, como ele funciona e que você já esteja pronto para dar o primeiro passo. Gostou desse vídeo? Recomenda para um amigo que não sabe ainda sobre o Google Ads e ele vai sair sabendo tudo para começar já. Grande abraço!